Esse vídeo é a segunda parte de onde eu mostro como você pode construir um agente de inteligência artificial respondendo o seu WhatsApp sem utilizar o N8N. Na primeira parte eu mostrei como que você pode montar todo o seu ambiente de desenvolvimento no seu computador e também fiz uma prévia de como utilizar, como escrever o código JavaScript, que vai ser a linguagem de programação que nós vamos utilizar para o nosso projeto. E nessa segunda parte eu vou mostrar de fato como que você faz isso. Nós vamos construir uma aplicação do tipo API RESTful. API RESTful nada mais é que um intermediador que facilita a conexão entre sistemas, digamos assim. É como se fosse um garçom. Ele recebe a demanda, faz o pedido, por exemplo, na cozinha, e a cozinha entrega esse pedido, ele retorna para quem fez a demanda. Então, isso explicando de forma bem simples, mas é através dessa API RESTful que nós vamos conseguir conectar com o WhatsApp, através da Evolution API, e também nós vamos conseguir utilizar o OpenAI como nosso modelo de inteligência artificial. Então agora, sem enrolação, bora lá pôr a mão na massa. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta, vou chamar aqui de API WhatsApp, por exemplo. E agora sim, vou abrir aqui o nosso VS Code, né, que a gente instalou lá na aula anterior, que vai ser o nosso editor de texto. E aqui dentro eu vou vir em File, vou escolher Open Folder para a gente abrir a pasta que nós acabamos de criar aqui dentro do API WhatsApp. Pronto. Então aqui a gente já está dentro da pastinha do nosso projeto. E um outro ponto que a gente precisa fazer é abrir o terminal dentro da pasta. Para fazer isso, para abrir o terminal, eu vou utilizar o próprio VS Code. Aqui em cima, no canto superior direito, vai ter um botãozinho, esse ícone, né, que é o Toggle Panel, e ele já vai abrir o terminal aqui para a gente dentro da nossa pasta de projeto. Então isso facilita muito para você não ter que abrir o terminal fora aqui, nada disso. Então a gente consegue abrir o terminal dentro do próprio VS Code. E aqui dentro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é iniciar o nosso projeto Node.js. Para fazer isso, a gente vai digitar npm, que é o nosso gerenciador de pacotes do Node.js. Então, toda vez que a gente instala o Node.js no nosso computador, automaticamente ele instala o npm como gerenciador de dependência, de biblioteca do nosso Node.js. Então, eu vou digitar aqui o npm init-y. Por que o -y? Porque senão ele vai ficar fazendo um monte de pergunta que para nós não é interessante no momento. Então vou colocar aqui o npm init-y, ou seja, eu estou aceitando todas as perguntas, simples assim. E vou dar um enter, e ele já cria aqui para gente o nosso package.json. Isso significa o quê? Significa que a gente iniciou o projeto Node.js e esse package.json é o arquivo de configurações do nosso projeto. Então é nesse arquivo que nós vamos setar algumas configurações e também ele indica que essa pasta tem um projeto aqui Node.js, beleza? Como mencionei há pouco, o que nós vamos construir aqui é uma aplicação do tipo API RESTful. E API, o que é API? Na verdade, a API vai ser um sistema responsável que vai fazer a intermediação do nosso projeto com outras plataformas, com outros serviços. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter a nossa API, que nós vamos construir, e além dela, ela precisa se conectar a outros serviços, né? Então ela vai se conectar aqui, por exemplo, ao OpenAI, né, que vai ser o nosso modelo de inteligência artificial, e o que vai acionar aqui a nossa API vai ser um outro serviço também, que é a Evolution API. Evolution API, que é a API de código aberto, API gratuita, que vai permitir a gente fazer integração com o nosso WhatsApp. Então, como que funciona? O WhatsApp, vamos supor, você manda uma mensagem no WhatsApp, ele aciona essa Evolution API e através da Evolution API a gente envia essa mensagem para a nossa API. Então o que acontece? Aqui, ou seja, né, aqui a gente conecta a Evolution API à nossa API e a nossa API conversa lá com o OpenAI, envia a mensagem para o OpenAI processa essa mensagem, retorna aqui para a nossa API, a API retorna para a Evolution API, que consequentemente mostra lá no nosso WhatsApp. Por que fazer isso? Porque com a construção da nossa API aqui,
a gente consegue fazer muito mais coisas, né? Claro que para esse exemplo vai ser essa conexão mais simples, né? Um intermediário entre a Evolution API e o OpenAI, mas aqui dentro a gente pode conectar banco de dados, a gente pode conectar outros serviços, como o Google Calendar, como, enfim, o envio de e-mail, né? É assim como funciona. Vamos ter em mente que a nossa API é como se fosse lá o nosso N8N, o nosso fluxo do N8N. Porém, a gente vai fazer tudo isso com programação. Então, voltando aqui para o nosso VS Code, para a gente conseguir construir essa API com Node.js, nós vamos utilizar um framework que se chama Express.js, né? Express.js, que a gente fala. Para a gente poder instalar esse framework dentro do nosso projeto, a gente precisa rodar o comando dentro aqui do terminal, o npm i de install, poderia escrever install, não tem problema nenhum, express. Fazendo isso, ele já vai instalar o módulo, né, a biblioteca, dependência Express.js dentro do nosso projeto Node.js. Então aqui, ó, você pode ver que ele já instalou aqui a dependência, né, o Express, na versão 5.2.1, que é a mais recente. É desse jeito que a gente instala as dependências no nosso projeto aqui, Node.js. A gente instala, né, as nossas ferramentas dentro do nosso projeto. A primeira coisa que eu fiz aqui foi instalar o Express.js. E para a gente começar de fato a construir a nossa API, a gente precisa definir um arquivo principal. No nosso package.json, ele está aqui como arquivo principal, o index.js. Então eu vou criar esse arquivo, vou vir aqui em New File, vou colocar aqui index.js, que ele já vai criar aqui para a gente o nosso arquivo, né? O nosso arquivo principal. Como eu mencionei no vídeo anterior, todos os arquivos JavaScript têm a extensão .js. E agora, para a gente começar a construir, começar a iniciar a utilizar o Express.js no nosso projeto, a gente precisa importar o Express para dentro do nosso arquivo. Então, vou colocar aqui, vou criar uma variável, vou chamar de Express, e para a gente poder utilizar, a gente precisa utilizar aqui o require, e vou chamar, entre aspas aqui, o Express. Pronto, aqui eu já chamei o Express para dentro do nosso arquivo, agora eu preciso instanciar o Express. Então eu vou colocar aqui, vou criar uma outra variável const do tipo app, que vai ser a nossa aplicação, que vai ser igual aqui o nosso Express, abre e fecha parênteses, ou seja, agora sim eu iniciei o Express. É claro que nós vamos desenvolver muito bem essa aplicação, isso aqui é só para startar e mostrar a API funcionando para vocês. Então aqui, para iniciar a aplicação, para deixar ela rodando no servidor, a gente precisa colocar aqui o app, que foi a nossa aplicação do tipo Express, .listen, que ele vai estar escutando os eventos, né? Ele vai sempre estar escutando as chamadas, né? Então é o listen. E a gente precisa primeiro informar qual porta do nosso servidor, da nossa VPS ou do nosso computador vai estar escutando essas chamadas. Então vou falar aqui que inicialmente é a porta 3000, vou colocar vírgula, e aqui dentro a gente precisa colocar uma função, um método de retorno, só para mostrar para a gente que está rodando, que está tudo funcionando. Ou seja, quando a aplicação iniciar, ele vai executar esse método. No vídeo anterior, eu mostrei como que você constrói funções e métodos dentro do JavaScript. Então aqui eu vou abrir e fechar parênteses, vai ser uma função do tipo error function, então eu preciso colocar aqui a setinha, e dentro da minha chave aqui, eu vou colocar aqui o console.log e vou escrever, vou colocar aqui a crase e vou escrever o seguinte, não vou colocar entre aspas, poderia ser entre aspas aqui, escrever API rodando na porta 3000, que ele vai funcionar normalmente. Porém, eu vou usar a crase, por quê? Porque a crase vai facilitar a gente fazer concatenação das nossas strings, dos nossos textos. Então, às vezes, dentro do texto que a gente vai utilizar, tem uma informação dinâmica e fica mais chatinho de fazer quando a gente coloca a string direto, né? Então, para fazer concatenação de textos de forma mais simples no JavaScript, eu gosto de usar aqui a crase, aí eu vou colocar aqui API rodando na porta, aí eu coloco $, abro e fecho chave, né? E coloco aqui na porta 3000.
e salvo. Assim que eu salvei o arquivo, se eu vir aqui, ó, eu vou digitar no terminal clear só para limpar o texto, né? E eu vou colocar aqui node index.js. Ele já mostrou aqui a API rodando na porta 3000. Ou seja, se eu vir aqui e pesquisar e digitar o seguinte, localhost, que está no meu computador, 3000, ele vai trazer aqui que deu um erro pelo seguinte, a API ela está funcionando, porém a gente não definiu nenhuma rota, né? E nas nossas API RESTful, a gente precisa trabalhar com algumas rotas, que são as URLs que vão ser acessadas, que vão ser chamadas, né? Então aqui, por exemplo, ele, na raiz, que foi a barra aqui, ele não tem nada. Para a gente criar rotas dentro do Express, eu vou criar aqui de um jeito mais simples, só para mostrar funcionando. Eu estou explicando mais ou menos como que funciona o Express, depois a gente vai vir organizando isso de uma forma melhor. Mas aqui eu vou colocar app.get, abre e fecha parênteses, ou seja, a rota é do tipo get. Dentro de uma API RESTful, ela tem os tipos de rotas, né, que vão ser acionadas. Então, ela tem o tipo, antes de mostrar isso, vou até escrever, ela tem o tipo get, que é quando a gente vai consultar, alguma informação. Ou seja, então toda vez que a gente precisa acessar, consultar algum dado, a gente vai utilizar o get. Ela tem um tipo post, que é quando a gente vai inserir algum dado, algum dado. Tem o tipo também put, que é quando a gente vai editar algum dado. Aqui ele escreveu aqui, não precisa não. É só para mostrar mesmo. E tem o tipo put, quando vai editar algum dado, e tem o tipo delete, que é quando nós vamos deletar alguma informação, algum dado, né? Essas são as principais que a gente utiliza. Ela tem o option, tem o put, mas nós vamos focar aqui nessas 4 que são as principais. Então aqui eu vou criar uma get que é só para consultar um dado, ou seja, quando eu acessar lá o localhost.3000, ele tem que devolver alguma coisa para mim. Então eu vou criar aqui o app.get, abro e fecho parênteses aqui, vou falar qual que é o path, qual que é a rota, então eu vou colocar barra, só isso, barra que vai ser principal. Se eu quisesse, eu poderia ter várias rotas, então eu poderia ter que, sei lá, produtos e o ID dele, 2, por exemplo, ele iria consultar, né? Ele iria seguir essa data. Mas aqui eu quero só barra, que vai ser o principal. E a gente precisa também, ou seja, quando a pessoa acessar aqui o localhost 3000 barra, ou seja, a raiz do nosso projeto, eu tenho que criar aqui uma função para retornar. Então, toda vez que acessar isso, eu tenho que ter aqui uma função que retorna informações, né? Então, eu vou criar a função do tipo arrow function aqui, no mesmo jeito que eu criei aqui embaixo, ó. Isso é uma função do tipo arrow function, e ela recebe como parâmetro aqui as requisições, que eu vou chamar de req, e também tem a resposta, que é o que ele vai responder. Então, aqui eu só vou fazer o seguinte, vou pôr aqui um res.send, eu só quero mandar um texto lá, olá, tudo bem. Olá, tudo bem. Vou salvar. Agora sim, eu vou pausar aqui, dou um Ctrl C para poder pausar a API que estava rodando e vou dar de novo aqui o node index.js para rodar a aplicação de novo. Por que que eu fiz isso? Porque eu fiz alterações aqui no meu código principal e ela começou a rodar aqui de novo na porta 3000. Salvei, né, claro, e agora eu vou atualizar a página, ó. Quando eu atualizo aqui, ele já traz para mim um olá, tudo bem, porque eu já criei a rota da API aqui do tipo get, retornando o texto, olá, tudo bem. Agora que eu apresentei o Express e você já sabe como que ele funciona mais ou menos, vamos começar, de fato, a construir aqui a nossa API. E para isso, antes de começar a escrever o código, eu vou instalar uma outra biblioteca, que é o Nodemon. Eu vou instalar ela do tipo de desenvolvimento, que vai facilitar essa questão de toda vez que eu fizer uma atualização aqui no código, eu não ter que parar o serviço e rodar de novo. Então, ela fica rodando ali automaticamente para a gente não ter que ficar
toda hora parando e iniciando a nossa API para ver as modificações. Então, para fazer a instalação, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui o npm i de install e vou escrever aqui nodemon, que é o nome da biblioteca, -d de desenvolvimento, ou seja, essa biblioteca ela só vai ser utilizada nesse período de desenvolvimento, onde a gente está desenvolvendo a nossa aplicação. Depois desse período, o servidor, digamos assim, ele ignora essa biblioteca, quando estiver lá em produção, publicado, né? Então, eu vou colocar aqui o npm i de install, nodemon-d, para fazer a instalação do tipo de dependência. Então, aqui, ó, se eu vir aqui agora no package.json, ó, ele tem aqui as dependências da aplicação que nós vamos utilizar de fato, igual aqui tem o Express, e tem o dev dependencies, né, que são as bibliotecas de desenvolvimento, que a gente só vai utilizar nesse período de desenvolvimento. Então aqui eu tenho o Nodemon instalado. E uma outra coisa que eu vou fazer também para facilitar aqui a utilização é o seguinte, a gente tem essa propriedade scripts aqui do package.json, eu vou apagar esse teste aqui e vou criar um novo. Vou escrever aqui, entre aspas, dev, dois pontos, abro e fecho aspas de novo, e vou falar o seguinte, que eu quero rodar o Nodemon no arquivo index.js. Então, assim que eu rodar agora aqui npm run, toda vez que eu digitar aqui no terminal npm run, ele vai procurar quais são esses scripts aqui dentro do package.json. Então, eu vou rodar aqui o npm run dev, ou seja, eu estou rodando a aplicação em ambiente de desenvolvimento. Aqui, ele já trouxe para a gente aqui o API rodando na porta 3000. Então, se eu voltar aqui agora e atualizar, ó, vou pôr aqui API, sei lá, funcionando na porta 3000. Vou dar um Ctrl S para salvar. Olha lá, ele já atualizou, já rodou a aplicação de novo. Então isso facilita muito a gente não ter que ficar parando e startando o serviço toda hora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora também é organizar melhor o arquivo. Eu vou criar um outro arquivo específico para as nossas rotas, porque mesmo que a nossa aplicação ela vai ser simples e ela não vai ter tantas rotas, mas sim, quando você for desenvolver uma API muito mais robusta, com muito mais funcionalidades, ela vai ter várias rotas. E isso pode prejudicar um pouco aqui e ficar um pouco confuso o seu index.js, ou seja, o seu arquivo principal. Então, o que eu gosto de fazer é separar, tirar essas rotas daqui, porque senão imagina a quantidade de rotas que ficaria aqui, e isso ficaria confuso, porque dentro de cada rota tem os seus códigos e assim por diante. Então eu gosto de separar isso aqui, tirar isso aqui do arquivo principal, e para fazer isso, o que a gente vai fazer? Vou apagar aqui essa rota que eu criei aqui de teste, olha lá, eu apaguei e salvei, e já atualizou aqui pra gente. Então se eu vir aqui acessar o localhost, ó, acessar aqui localhost na porta 3000, ele vai dar o erro de novo aqui para nós, né? Então aqui o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou criar uma pasta aqui, rotas, vou chamar de rotas. O nome dessas pastas você pode utilizar em inglês, português, o que você achar melhor. Eu vou escrever rotas aqui só para facilitar. Normalmente eu utilizaria em inglês routers, né? Mas eu vou utilizar rotas para ficar mais fácil de entendimento também. Então eu vou colocar aqui rotas e vou criar um novo arquivo aqui, vou pôr aqui principais, vou pôr main.js, e aqui dentro eu vou começar a criar as nossas rotas. Para fazer isso a gente tem que importar o Express aqui de novo, do mesmo jeito que eu fiz lá no index.js. Então vou chamar o Express, eu preciso instanciar o router, que é a forma com que o Express trabalha as rotas, né? A ferramenta que ele utiliza para trabalhar as rotas dentro da nossa API. Então, eu vou chamar aqui o express.router e instanciar ele também. Então, assim que a gente instancia a rota, e como o arquivo aqui está separado, eu preciso exportar esse router para a gente conseguir utilizar ele em outro arquivo. No nosso caso aqui, no index.js. Então, eu vou exportar ele como se fosse um módulo, né? Então, vou chamar aqui módulo, que é o module, né? Module.exports igual a router. Feito isso, a gente vai ter acesso a essa rota em outro arquivo.
E aqui dentro eu vou começar a criar as nossas rotas. Então eu vou começar criando aqui essa rota principal de teste que a gente fez. Então eu vou colocar router.get, que vai ser do tipo get, a nossa rota, abro e fecho parênteses, coloco lá, ó, ele já até traz aqui pra gente, ó, que a gente precisa definir o path, que é o caminho, né, da nossa rota, e preciso também passar um método de retorno, que é o que vai acontecer quando a pessoa acessar essa rota. Então vou chamar aqui, vou abrir e fechar parênteses, olha lá, o path é do tipo string, então a gente, parênteses não, perdão, aspas, a gente precisa colocar dentro de aspas. Eu vou falar que é na raiz do nosso projeto, vou colocar vírgula e aqui dentro eu vou colocar a função de retorno, que recebe a requisição e também recebe a nossa resposta, as nossas respostas. Vai ser um método do tipo res.function, abre e fecha aspas, e aqui a resposta vai ser um res.send, e vou mudar aqui o nome para pôr aqui API WhatsApp funcionando. Só isso. Vou dar uma exclamação aqui, salvei. Aqui, ó, ele já atualizou aqui para gente, né, o API funcionando. Porém, eu não chamei, não instanciei essas rotas no meu arquivo principal. Só para você ver funcionando, vou atualizar aqui, ó. Vou dar um Ctrl R, olha lá. Ele continua dando erro porque eu não chamei esse main aqui, .js, lá no meu arquivo principal. Para a gente chamar, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui um app.use, ou seja, eu vou usar o arquivo. Aqui eu preciso passar também o path, porém, aqui eu vou chamar o arquivo. Então eu vou pôr um require, abre e fecha parênteses, lá ele recebe a string, eu vou pôr aqui, abre e fecha aspas, ponto, barra, rotas, né? Rotas, barra, main. E agora, dentro do nosso arquivo de rotas, a gente vai começar a criar a rota que nós vamos utilizar, né? A rota, como a nossa API ela vai receber uma mensagem, então essa rota tem que ser do tipo post. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui de novo, só para ficar mais, para a gente fixar a ideia. Então, vou colocar aqui router, ponto, do tipo post, ou seja, nós vamos receber uma mensagem, né? Então, se eu vir aqui no nosso desenho, a nossa API ela vai receber uma mensagem da Evolution API. Porém, um ponto importante, não necessariamente precisa ser somente da Evolution API. Isso poderia estar vindo de outro lugar. Então, poderia ser um outro serviço, ou a URL direta, ou uma outra aplicação sua, acionando aqui o nosso endpoint, que a gente fala, a nossa rota, do tipo post. Então aqui, ó, deixa eu só colocar, só para você ver que ele pode receber de vários lugares, né? A API ela pode ser acionada de vários pontos. A nossa ideia final é acionar através da Evolution API, mas enquanto a gente está desenvolvendo, vamos acessar aqui de outro lugar, que eu vou mostrar como que a gente testa também a URL antes de partir lá para a Evolution API. Então, voltando aqui para o nosso código, a gente vai criar uma do tipo post, eu vou colocar aqui barra enviar mensagem, que é o nome da rota que eu estou dando. Então, para acessar esse endpoint, a gente precisa lá enviar do tipo post, o barra enviar mensagem. Então, seria localhost, 3000, barra enviar mensagem. Então, toda vez que eu enviar isso do tipo post, eu vou executar a ação, que é o seguinte. Também recebe aqui o res.function do tipo rec, de requisição, barra res, de resposta, né, de response. E aqui, para a gente pegar esse dado que está vindo do enviar a mensagem aqui, eu vou criar um const e vou chamar aqui de mensagem, ou seja, vai ser a mensagem que a gente vai receber, que é igual, ou seja, eu criei uma variável do tipo mensagem, que é igual a rec.body, que é o corpo da requisição, ponto mensagem. Ou seja, tudo que vier aqui da requisição, do corpo da requisição que eu estou enviando, ponto mensagem, eu vou preencher essa variável mensagem aqui. Uma forma no JavaScript que tem, que eu acho bem legal, porque, por exemplo, o body, ele poderia receber vários valores aqui dentro. Então, para eu não ter que ficar repetindo, então, por aqui, telefone, por exemplo, telefone, e escrever aqui body, telefone, para eu não ter que ficar fazendo isso e ficar muito extenso o código, a gente pode simplificar isso da seguinte forma. Então, eu vou escrever const
const, vou abrir e fechar a chave aqui, vou colocar mensagem, que vai estar dentro do rec.body. Eu não preciso pôr o ponto mensagem aqui. E aqui dentro, se tivesse outras propriedades, eu só colocaria vírgula, telefone, por exemplo, que eu estaria pegando os valores que estão vindo aqui da nossa requisição, beleza? Então aqui eu vou colocar aqui o ponto mensagem. Então cria a variável mensagem aqui. E o que eu vou fazer só para a gente testar? Eu vou colocar aqui um res.send aqui e vou retornar a nossa mensagem. Então eu vou pôr aqui sua mensagem, dois pontos, vou pôr o dólar, abre e fecha a chave e vou colocar aqui mensagem, só para ele responder o que a gente mandou quando a gente acessa o post aqui. Uma diferença do tipo post é o seguinte: a gente não consegue acionar as rotas do tipo post direto no browser. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o meu browser, dar um localhost aqui, 3000, é o get, eu apaguei, ela não funciona mais, mas se eu colocar aqui 3000 barra enviar mensagem, que foi o nome da rota que a gente colocou, ele também não vai funcionar, porque o nosso tipo de requisição lá é do tipo post, não é get. E quando a gente acessa pelo browser, a gente só consegue do tipo get, tá? Então, para a gente poder testar essas rotas, esses endpoints, eu gosto de utilizar muito uma aplicação que se chama Postman. A instalação do Postman é bem simples também. Você clica aqui no download Postman, instala no seu computador. Eu não vou fazer esse processo para não estender muito, mas eu já estou com ela instalada aqui no meu computador. Então eu vou abrir aqui o meu Postman. E aqui dentro do Postman, ele pode parecer um pouco complicado, mas essa é a interface principal dele, né? E aqui dentro do Postman, eu consigo criar as minhas requisições, os meus acessos. Então como que eu faço isso? Aqui dentro, ó, eu vou colocar aqui uma nova requisição. Então ele cria aqui para a gente a nova requisição. Aqui ele mostra quais são os tipos de requisição que a gente quer. Então olha que legal, ele já traz aqui para a gente todos os tipos, né? Então lá o get, post, put, path, delete, read e options, que foi o que eu mencionei lá atrás. Mas as principais que a gente vai trabalhar é a get, post, put e delete, beleza? No caso da variável que nós criamos, do endpoint que nós criamos aqui agora, é do tipo post, não é? Então aqui dentro do Postman, eu vou escrever aqui o post, e aqui dentro eu coloco a URL, que está lá no http, localhost, 3000 enviar mensagem. Agora sim a gente vai conseguir testar esse endpoint. E dentro do body, a gente precisa passar aqui a nossa mensagem, né? Então aqui, ó, ele tem essa propriedade body, que a gente coloca lá a mensagem. Então eu vou utilizar aqui o x www.forma aqui URL encoded e vou escrever aqui mensagem. Aí aqui na chave, né, a gente vai colocar a mensagem que a gente está mandando e aqui o valor. Vou colocar aqui um olá, tudo bem. E se eu clicar em enviar aqui, ó, ele deu erro. Isso é legal, ele deu esse erro aqui, por quê? Como eu estou enviando a mensagem aqui desse tipo xwwform URL encoded, eu tenho que setar isso no meu Express. E para fazer isso, o que eu faço? Eu venho aqui em index e antes de tudo, eu escrevo aqui app.use. Eu vou precisar, como a gente vai trabalhar com JSON também, eu vou explicar mais para frente o que é o JSON. Eu vou colocar aqui o meu express.json. Ou seja, nós vamos trabalhar com JSON. E aqui eu vou colocar outra coisa também. app.use aqui, vou colocar express, URL encoded, vou abrir e fechar parênteses e vou passar aqui o extended igual a true. Por que eu fiz isso? É para ele entender as nossas requisições lá, que é do tipo aqui URL encoded, e também a gente vai trabalhar com JSON nas respostas. Então, eu já atualizo, já adiciono essas configurações. Agora sim, quando eu abrir o meu Postman aqui para testar, ó, o send, ele vai trazer para mim aqui, olha lá, ó, sua mensagem, olá, tudo bem, que foi exatamente o que a gente colocou aqui no nosso main.js. Ele está respondendo aqui para a gente a sua mensagem, dois pontos, está concatenada a sua mensagem. Como as nossas respostas elas são JSON, JSON é um formato padrão
que é identificado por outras plataformas, outros serviços, então isso facilita muito na utilização. Então aqui, ao invés de ser res.send, eu vou colocar res.json, e aqui eu vou colocar abre e fecha aspas, e eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, mensagem, só mensagem, vou escrever aqui só o mensagem, e quando eu executar aqui o Postman de novo, ele vai trazer para a gente, ó, no formato de JSON, ou seja, a mensagem foi o olá, tudo bem, que foi o que eu escrevi aqui em cima, beleza? Agora que temos a nossa rota já recebendo os dados, né, a requisição aqui do tipo post enviar mensagens, a gente precisa, como está no nosso desenho aqui, a gente precisa conectar a nossa API ao OpenAI. Para isso, primeiro, o que nós precisamos fazer? Primeiro, a gente precisa instalar a biblioteca, né, a dependência do OpenAI no nosso projeto. E para fazer isso, você confere, a gente pode acessar aqui o site do NPM. NPM, como eu disse, é o gestor de dependências de bibliotecas do Node.js. Então ele tem um site, a gente consegue entrar aqui em N8N e pesquisar, por exemplo, OpenAI, e ele vai trazer para a gente a biblioteca do OpenAI que a gente consegue instalar no projeto. Então aqui, ó, o OpenAI é o oficial TypeScript for OpenAI API, né? Então eu vou clicar aqui na biblioteca e aqui a gente consegue ver como faz para instalar e utilizar, como que a gente utiliza a biblioteca dentro do nosso código. Então primeiro eu vou instalar utilizando esse comando aqui, o npm install OpenAI. Então eu vou abrir aqui o meu terminal, eu vou colocar npm install OpenAI, dá um enter e ele vai fazer a instalação. Então, ó, super rápido, ele já instalou. Se eu vim aqui em impact.json, ele já trouxe aqui dentro das nossas dependências do projeto o OpenAI, tá vendo? E aqui, ainda no site, mostra pra gente como que a gente utiliza essa biblioteca, como que a gente utiliza o OpenAI no nosso projeto, né? Então aqui ele está utilizando o import. Esse formato de escrever JavaScript aqui é através do TypeScript, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mas eu vou adaptar pela forma que a gente está escrevendo o JavaScript aqui hoje, que é o JavaScript puro que a gente fala. Então, eu vou vir aqui e vamos primeiro importar o OpenAI. Então, vou criar uma variável aqui, OpenAI, é igual a require OpenAI. Então, pronto, feito isso, a gente já importou no nosso código aqui o OpenAI. E também a gente precisa instanciar o OpenAI passando a nossa API Key, né? Então eu vou copiar aqui, ó, o const, vou colocar aqui, não tem problema nenhum, antes da nossa requisição. Tanto faz se a gente colocar aqui no post ou antes. É legal a gente colocar antes, porque se a gente tiver outras requisições que utilizam o OpenAI, a gente não precisa ficar replicando esse código a todo momento. Então vou dar aqui um Ctrl V, que eu copiei aqui, ó, esse trecho do código, e ele cria para a gente uma variável client que recebe aqui, ó, uma nova, né, conexão com o OpenAI, passando a API Key que está dentro do process.env OpenAI Key aqui. O que acontece? Para a gente poder utilizar esse process.env, o que é isso? O env é um arquivo que a gente cria dentro da nossa API para deixar as nossas chaves, as senhas, enfim, os dados sensíveis de conexão com outras APIs ou outros serviços de forma mais segura, sem correr o risco de expor isso junto ao código. Então, a gente consegue utilizar um arquivo e colocar todas as chaves, todas as API keys dentro desse arquivo e consultar ela dentro do nosso projeto, né, dentro da nossa aplicação aqui. Para a gente conseguir utilizar o .env, o arquivo env, junto ao Express, a gente precisa também instalar uma outra biblioteca que eu gosto, que é a .env. Então aqui eu coloco npm install .env. Então é uma outra biblioteca também, mesma coisa. Se eu vim aqui no package.json, ele já apareceu aqui o .env. E para conseguir utilizar as variáveis e tudo mais, aqui no arquivo principal, a gente precisa chamar esse .env da seguinte forma. Só vem aqui .env.config. Feito isso, a gente consegue ter acesso às variáveis em qualquer parte da aplicação. E esse arquivo que nós vamos criar, ele vai se chamar aqui, eu vou clicar com direito
New File, vou colocar aqui .env, que vai ser o arquivo onde a gente vai colocar todas as chaves de APIs que a gente vai utilizar. No nosso caso, a gente vai utilizar a API do OpenAI. Então aqui, como ele trouxe no exemplo, ó, a variável que ele deu o nome foi OpenAI API Key. Eu vou copiar isso aqui, eu vou lá no meu .env, vou colar aqui, vou dar um igual, abro e fecho aspas. Para você ter acesso a essa chave de API Key, você precisa ter uma conta lá no platform openai.com. Então você precisa ter um acesso, você precisa criar a conta dentro aqui desse platform.openai, que ele vai te dar acesso à API com vários modelos de inteligência artificial do ChatGPT. Você precisa também comprar créditos. Inicialmente, o mínimo que eles pedem é que você compre por $5. Com esses $5 dá para você utilizar bastante, dá para você fazer muita coisa, beleza? Aqui eu não vou passar pelo processo de criação de conta, até por ser bem simples. Você entra com seu login e senha, você cria, né, um login e senha ou entra com seu e-mail e adiciona os créditos. Então aqui eu já estou logado na minha conta aqui do OpenAI, eu só tenho que vir aqui, eu clico nessa engrenagem aqui no canto superior direito, e ele vai entrar nessa tela aqui, onde ele tem várias informações sobre o nosso modelo. Para pegar a chave, tem esse menu aqui, API Keys, você clica nele, depois você clica aqui em Create New Secret Key, para criar uma nova chave, você pode pôr o nome que você quiser para identificar essa chave. Vou colocar aqui API WhatsApp, por exemplo. Selecionar o projeto, pode ser o The Full Project, Create Secret Key. Ele vai trazer aqui para a gente a chave. É só clicar aqui em copiar, volto lá no nosso projeto, entre aspas aqui, colo, pronto. A gente já está com a chave do OpenAI registrada aqui no nosso arquivo .env. E para chamar essa chave, aqui o exemplo, como está no exemplo aqui, ele utilizou dentro de colchetes, né, o OpenAI API Key aqui, mas poderia ser desse jeito aqui, .openai API Key, vai funcionar do mesmo formato. Então, por exemplo, aqui eu vou rodar, só para a gente ver se está puxando, se está funcionando esse arquivo .env, eu vou rodar aqui o npm run dev, salvei, ok. Então agora o client já está instanciado aqui certinho, e a gente precisa nesse trecho do código aqui que a gente vai enviar a informação lá para o nosso GPT, para o nosso OpenAI, para o nosso modelo, né, de inteligência artificial e receber a resposta. Então aqui eu vou copiar esse trecho de código aqui, vou apagar essa parte aqui também que a gente já fez, não tem problema, e vou colar o trecho de código aqui. O que acontece? Aqui ele até apontou um erro para a gente, que é o seguinte: ele trouxe o await. Esse await aqui é porque existem duas formas de execuções de função dentro do JavaScript, que é o assíncrono e o síncrono. O assíncrono, o que acontece? Quando é o assíncrono, ele vai primeiro resolver essa parte que está com await para depois enviar a resposta. Isso é quando é assíncrono. Para a gente definir uma função, um método assíncrono dentro do JavaScript, aqui onde a gente está criando o método, antes a gente precisa colocar a palavra async. Feito isso, ele vai entender que é uma função assíncrona, então ele só pode dar continuidade no código quando a gente tiver o retorno, a resposta desse response aqui, que é a variável, né, que é o await que está lá, ó, client.response.create, ou seja, a gente está criando a informação de resposta lá com o nosso modelo de inteligência artificial. Então ele tem que esperar isso aqui acontecer para poder retornar lá para a nossa API, para o nosso cliente. Então o que acontece? Aqui eu já estou com o response, as instruções no caso aqui, são as instruções, o prompt que a gente vai passar para o nosso modelo de inteligência artificial. Então aqui eu vou falar que vou colocar aqui, ó, você é um chefe, vou colocar aqui um chefe de cozinha e está sempre disposto a dar dicas de como cozinhar bem. Vou colocar só assim um prompt bem simples mesmo. E aqui no input é a mensagem que a gente precisa passar lá para o nosso agente, né? Então aqui essa mensagem é o que a gente vai receber lá da rota. Então como eu fiz aquela hora, vou colocar aqui const, vou abrir e fechar a chave, vou colocar aqui mensagem,
é igual a rec.body, né? Que é a mensagem que nós vamos receber, e eu vou passar ela aqui, mensagem. Ou seja, a gente está enviando lá para o ChatGPT a nossa mensagem que está vindo aqui da requisição, né? E aqui a resposta, assim que o ChatGPT responder, assim que passar por esse await aqui, a gente vai dar a resposta. Então a resposta é um pouco aqui, res.json, que vai ser o nosso response. Vou colocar aqui ponto .data. Por que ponto .data? Porque lá, se eu não colocar o ponto .data, ele vai trazer várias outras informações que para a gente não é interessante. Então vou pegar aqui o ponto .data e a gente vai ver o que a gente recebe de resposta aqui do ChatGPT. Então bora lá. Vou salvar. Vou abrir aqui agora o Postman. E aqui dentro de enviar a mensagem, eu vou mandar aqui, ó. Olá, tudo bem? Como fazer um bom arroz? E vamos ver o que acontece. Coloquei aqui para enviar. Ele deu um erro aqui, ó, 403, que é o Progetal 2. Não. Ah, tá. Eu não tenho acesso, no projeto que eu criei lá, eu não tenho acesso ao GPT-4o. Então eu tenho acesso, se eu não me engano, ao Mini. Então eu vou colocar aqui O-Mini, que é a minha conta que tem acesso à configuração que eu fiz lá. Provavelmente o seu vai funcionar direto aqui com 4O. Então vou rodar aqui de novo, vou colocar o send. Olha lá. Por que ele está esperando? Ele pegou a minha mensagem, enviou lá para o GPT está processando essas informações e vai trazer uma resposta. Ele não trouxe nada aqui, vamos ver o que aconteceu. Eu acho que é porque não tem o ponto data. Vou dar só o response aqui, vou salvar de novo, vou mandar a mensagem aqui mais uma vez aqui no Postman. Então send, vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Boa! Então aqui ele trouxe a resposta, né? Então aqui o que aconteceu? Ele trouxe aqui para a gente o que a gente enviou. Então lá, eu mandei as instruções que ele é um chefe de cozinha e tudo mais. E a resposta dele foi essa aqui, ó. Olá, tudo bem? Obrigado. Aqui estão algumas dicas para fazer um bom arroz. Então olha que legal, ele já trouxe a resposta aqui do ChatGPT, beleza? Então aqui a gente já tem a informação vinda direto lá do nosso OpenAI. Porém, a gente precisa melhorar um pouquinho essa resposta aqui, porque senão fica uma coisa muito extensa que a gente não utiliza. Então vamos fazer algumas melhorias aqui. A primeira delas é retornar somente a resposta. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir e fechar chaves aqui, porque a gente está retornando o JSON, e vou colocar aqui, ó, entre parênteses, vou colocar aqui resposta, e a gente vai mandar o response. Aí a gente vem aqui na resposta e vê o que ele mandou para a gente, ó. Então a gente vai pegar o response que está dentro de output. Então vou pegar aqui ponto output ponto content, tá vendo aqui? Ponto content, tá dentro de content, né? E a primeira resposta do content aqui, então eu vou colocar aqui o 0. Por que o 0? Porque aqui ele está falando que eu quero a primeira resposta. Tá vendo que está dentro de um vetor e um array, que é o que eu expliquei lá no primeiro vídeo. Eu mostro como que funciona essa questão de array e objeto. Array é o vetor, que é uma coleção de dados, né, de informações. E aqui eu quero pegar a primeira. Então eu coloco que o index aqui é igual a 0 e eu quero esse valor aqui teste. Então dentro de content, a primeira resposta, que é o 0, eu quero aqui o teste. Se eu salvar, vamos salvar aqui agora e vou enviar a pergunta de novo, vamos ver como que ele vai retornar para a gente. Pronto, ele trouxe aqui a resposta já dentro do nosso arquivo, do nosso padrão, ele trouxe a resposta certinha aqui. Olá, tudo certo, obrigado. Vamos preparar um bom arroz. Aqui estão algumas dicas e ele trouxe a resposta de como preparar um bom arroz aqui, beleza? Ainda nessa parte de integração com o OpenAI, vamos fazer algumas melhorias aqui dentro desse código, desse trecho do código aqui. Uma delas é a questão do output, que eu esqueci de mencionar, que aqui o output ele também vem no formato de array, então eu pego aqui o primeiro valor do output, depois eu pego o primeiro valor do content.texto. Aqui nas instruções que a gente passa para o nosso modelo, aqui o prompt ele foi bem simples, mas ele poderia ser um prompt muito mais extenso, né? Então, para isso, eu gosto de criar aqui, ó, uma outra pastinha,
Então vou criar aqui uma outra pasta com o nome de prompts, que vai ser onde a gente vai inserir os nossos prompts, e aqui eu vou chamar o arquivo, vou criar um arquivo aqui, por exemplo, vamos pôr aqui cozinheiro, só para simplificar, vou colocar aqui .js, que é um script também, e eu vou criar uma variável com esse prompt. Então aqui eu só vou copiar ele, vou copiar o meu prompt aqui, vou vir aqui, e eu vou criar uma variável que eu consiga utilizar em outras partes do meu código. Eu consigo exportar isso e utilizar em outra parte do meu código aqui da plataforma. Então, para isso, eu vou criar aqui um exports, ponto, o nome da variável, vou colocar aqui prompt, cozinheiro, é igual. E como é um string e às vezes a gente precisa colocar dados dinâmicos, eu vou utilizar aqui a crase, né? Então eu vou colocar abrir e fechar a crase e aqui dentro eu vou colocar o meu prompt. Eu copiei lá, você é um chefe de cozinha e está sempre disposto a dar dicas de como cozinhar bem. Ok? Então aqui a gente já tem o nosso prompt e para chamar ele aqui dentro a gente precisa importar. Então vou vir aqui const, vou abrir e fechar chave, vou colocar aqui prompt. Deixa eu ver o nome da variável, prompt cozinheiro. Vou colocar aqui prompt cozinheiro. Está vindo lá da minha require, 2 pontos, porque eu estou saindo desse arquivo que está dentro de rotas. Então eu preciso subir 2 pastas e pegar aqui o prompts. Aí sim, aqui eu vou pegar o cozinheiro. Se eu salvar aqui, ele já vai aparecer certinho aqui para mim e ele vai continuar funcionando normalmente. Então, se eu enviar a mensagem aqui de novo, vou mudar de arroz, como faz um bom feijão. Vou só mandar assim, como preparar um bom feijão. E vou enviar e vamos ver o que ele responde aqui para gente. Bacana, então ele trouxe aqui pra gente, ó, já preparar um bom feijão é essencial para muitas receitas. Aqui estão os passos para cozinhar um feijão delicioso. Viu que legal? Então ele já trouxe a resposta e o nosso código ficou bem mais organizado, né? Então a gente tirou o prompt daqui de dentro, porque como eu disse, o prompt pode ser muito maior e também eu padronizei a resposta. Agora sim, nós temos o nosso endpoint, enviar mensagem, recebendo a mensagem que a gente está mandando, no caso aqui a gente testou na URL direto, e agora nós vamos implementar o WhatsApp, a Evolution API. Então, como que a gente vai receber essas informações aqui da nossa Evolution API? Agora que a gente já tem o nosso endpoint recebendo uma mensagem, enviando essa mensagem para o OpenAI e retornando a resposta, a gente precisa utilizar agora a Evolution API, que é a API não oficial do WhatsApp, para a gente conseguir enviar as mensagens aqui para a nossa rota. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou mostrar como que você faz a instalação do Evolution API no seu computador, até mesmo porque eu já tenho um vídeo aqui mostrando como que você faz a instalação do Evolution API no seu computador, ou então como que você faz a instalação dela rodando online, dela rodando em uma VPS no seu servidor. Eu vou deixar o link na descrição e também aqui no card para você acessar. Mas o vídeo é esse aqui, então deixa eu abrir aqui o canal rapidinho. O vídeo é esse aqui, muito fácil, no caso o N8N mais Evolution API, você pode considerar somente a parte da Evolution API. Esse vídeo eu mostro como que faz a instalação na sua VPS, no seu servidor, e também tem um outro vídeo mostrando como que você faz a mesma instalação rodando na sua máquina, que é esse vídeo aqui, como instalar o N8N e o WhatsApp na Evolution API na sua máquina localmente. Então nesse vídeo eu mostro como que você instala no seu computador e nesse outro aqui eu mostro como que você instala na sua VPS, beleza? Eu vou considerar aqui a minha instalação da VPS, que já está online e tudo mais para eu poder utilizar. Mas, para a gente conseguir expor a nossa rota que está local aqui para a internet, digamos assim, eu vou utilizar um serviço que se chama ngrok. Então, se eu pesquisar aqui, ó, o ngrok, é esse primeiro link aqui, ngrok API Gateway, que ele vai permitir a gente expor e ter acesso à URL local do nosso computador. Então, ele consegue pegar esse acesso e expor ela na internet, né? Então aqui você precisa acessar o site do ngrok, criar sua conta. Normalmente ele tem aqui o free, que ele te dá a permissão de expor uma URL gratuitamente. Eu já estou logado, já criei a conta, porém
eu preciso instalar o ngrok no meu computador. Ele tem as instalações aqui para Mac, Windows, Linux, através de Docker e assim por diante. No meu caso aqui é o Mac, então eu preciso instalar desse formato aqui. Eu preciso rodar no meu terminal esse comando aqui. Vou vir aqui, vou dar um breu install ngrok, então já roda esse comando para fazer a instalação. Eu vou fazer a instalação do ngrok aqui no computador e já eu volto. Pronto, fiz a instalação do ngrok aqui no meu computador e agora eu vou mostrar como você pode expor a porta da sua aplicação na internet. Então aqui eu vou abrir o meu terminal e vou digitar aqui ngrok, http e a porta que eu quero expor. Então eu quero expor a porta 3000, que é exatamente a porta que está rodando aqui a nossa aplicação, né? Eu estou rodando na porta 3000. Então para isso eu só venho no terminal ngrok http 3000. Se eu fizer isso, ó, ele já vai trazer aqui para gente a URL certinha para a gente poder conseguir acessar pela internet. Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar essa URL, ó, vou abrir aqui o meu navegador, dar um Ctrl V, ele já vai trazer o acesso à URL. Como não tem nenhuma rota GET configurada aqui, ele retornou o erro para mim. Mas para você ter certeza, a gente pode vir aqui e criar uma nova rota. Então vou criar uma rota rapidinho aqui, só para mostrar. Então vou colocar aqui router.get, vou pôr a rota na raiz mesmo. Eu vou retornar aqui vou dar um res aqui, .send, e vou falar API funcionando. Vou salvar. Aqui ele já atualiza para a gente, e se eu atualizar aqui o acesso à URL, ele já está funcionando aqui certinho, tá vendo? Agora que a gente está com a nossa aplicação exposta na internet, a gente consegue conectar a nossa Evolution API através de um webhook, acionar toda vez que o WhatsApp receber uma mensagem, enviar essa mensagem aqui para a nossa rota, enviar mensagem da nossa API. Para isso, a gente precisa acessar a Evolution API, criar uma instância, que é conectar o seu número de WhatsApp com a aplicação. Eu não vou fazer todo esse processo aqui da Evolution API, criando uma instância e tudo mais, porque isso já está no outro vídeo lá de instalação da Evolution API. Então, eu não vou passar por isso para não ter que estender o vídeo ainda mais. Então, aqui eu já estou com a minha instância configurada, tudo certinho. O que eu preciso fazer agora é configurar aqui dentro de Events, Webhook, eu preciso setar qual é a URL que vai ser acionada quando o WhatsApp receber uma mensagem. Para isso, eu vou apagar essa aqui que eu estou utilizando de outra aplicação, eu vou até deixar ela salva aqui, para não perder. Aqui eu vou colocar exatamente a URL aqui do ngrok, que é a URL da nossa API, vou vir aqui na minha Evolution e vou colocar ela aqui, porém aqui o endpoint é /enviar mensagem, que é o nome da rota que nós colocamos aqui na nossa API, tá vendo? Então aqui eu vou até colocar aqui, ó, um console.log hack.body, que é para ver o que nós vamos receber lá quando esse endpoint for acionado, né? Então aqui eu vou ativar, eu preciso ativar o webhook aqui, colocar o URL do nosso endpoint, e eu preciso também ativar esse Messages Upsert aqui. Então eu preciso deixar isso ativo para poder funcionar. Ou seja, toda vez que o WhatsApp receber uma mensagem, ele vai enviar aqui os dados dessa mensagem para esse webhook, para esse endpoint aqui, que é a nossa API local, /enviar mensagem. Então vou fazer um teste aqui, vou enviar uma mensagem aqui, olá, tudo bem? Antes de fazer isso, deixa eu só vir no código aqui, vou comentar todo esse resto aqui para a gente não ter problema. Aqui eu vou pôr só um res.status igual a 200.send, vou mandar um ok aqui só para não ter possibilidade de erro. Então aqui eu estou colocando o console log para ver o que a gente vai receber do WhatsApp. Então vou mandar aqui um olá, tudo bem? Vou enviar, pronto, enviei a mensagem aqui para o WhatsApp. E aqui, ó, você pode notar que ele já recebeu os dados lá do nosso WhatsApp aqui na nossa API, tá vendo? Então a nossa API estava funcionando aqui na porta 3000 e ele já recebeu os dados, ó, tudo certinho aqui. Agora sim, com esses dados, a gente consegue trabalhar de fato esse endpoint aqui
para poder enviar a mensagem, responder lá para o Evolution API. Então aqui você pode notar que no corpo do webhook que veio lá do WhatsApp, da Evolution API, ele trouxe para a gente o event, qual foi a instância, tudo certinho. Ele trouxe aqui o data, o key, então ele traz algumas informações do usuário aqui, né? Quais que a gente vai precisar. Ele traz aqui quem que mandou, a mensagem em si, ó, ele trouxe a mensagem, conversation aqui, olá, tudo bem, o tipo da mensagem, que é o conversation, e tudo certinho ele traz aqui pra gente. Então, o que nós precisamos fazer agora? A gente precisa pegar essa mensagem que nós recebemos aqui e passar para o nosso agente lá do OpenAI. Então, aqui eu vou descomentar, e aqui eu vou pegar os dados da requisição. Então, vou dar aqui um const, vou abrir e fechar a chave, vai vir aqui do igual a rec.body, e aqui nós vamos pegar o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, o data, então vou pegar aqui o data que está vindo lá do body, e a nossa mensagem, eu vou criar aqui uma variável, const mensagem, do mesmo jeito, só que essa mensagem, ele está dentro de data, ponto. Então aqui a gente está recebendo data, ponto. Message, tá vendo? Vou copiar aqui o message, data.message, ponto conversation, ou seja, dentro de message aqui ele tem um conversation, tá vendo? Vou colocar aqui ponto conversation. Feito isso, agora esse aqui eu posso apagar, aqui também eu posso apagar. A gente tem a nossa mensagem vinda lá do WhatsApp. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui só um res.send. Vou pôr um OK aqui, só para a gente testar mais uma vez. Esse aqui eu vou apagar, que eu vou comentar, e aqui eu vou dar um console, a resposta, deixa eu só copiar a resposta aqui, vou dar aqui um console.log, e a resposta, lembrando que esse console.log eu utilizo só para exibir aqui no meu terminal, para ir vendo o que está acontecendo, né? Então vou pôr aqui console.log e a resposta que está vindo lá do WhatsApp. E aqui eu já estou falando que a mensagem que está vindo aqui é lá da nossa Evolution API, que é o data.message.conversation. Então se eu salvar isso aqui e testar mais uma vez aqui, deixa eu ativar o webhook aqui de novo, deixei o webhook aqui ativo e vou mandar aqui como preparar uma boa lasanha. Até então a gente não está recebendo as respostas aqui da Evolution API porque a gente só está enviando. Lá no nosso código, na nossa API, a gente não fez a tratativa ainda para ele poder responder de volta. Então as respostas a gente está tendo aqui, recebendo somente aqui no nosso console.log, né? Então ele respondeu, olha que legal. Então eu mandei aqui a mensagem, como preparar uma boa lasanha. E aqui o agente, ele já respondeu pra gente, ó, preparar uma boa lasanha é uma arte que combina camadas e tudo mais. E ele trouxe tudo aqui, ó, ingredientes para molho, bolonhesa, ou seja, o nosso agente já está recebendo a mensagem do WhatsApp e respondendo certinho. Então agora nós precisamos enviar essa resposta de volta lá para o nosso WhatsApp. Para fazer isso, a gente precisa utilizar a API da Evolution API. No caso da Evolution, ela não tem um SDK, uma biblioteca pronta para a gente utilizar no Node.js. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar uma outra biblioteca que se chama Axios, que vai facilitar o acesso a esses endpoints lá da Evolution API. Então, eu primeiro vou instalar aqui o Axios, vou dar um clique só para limpar, vou pôr aqui npm Axios, pronto. Feito isso, ele já vai fazer a instalação do Axios aqui dentro do nosso projeto. Agora vamos acessar lá a documentação da Evolution API para ver como que funciona, como que a gente consegue enviar mensagens para o WhatsApp através dela. Então vou entrar aqui no site da Evolution API. Aí é o primeiro aqui, ó, Evolution API documentação. Vou clicar aqui na introdução. E aqui eu vou escolher a versão, que é a versão 2, que é o que a gente está utilizando. E vou clicar nessa link aqui, API. Quando a gente clica aqui na API da Evolution, ele traz aqui para a gente todos os endpoints disponíveis. Os endpoints, no caso, são as rotas, assim como a gente criou uma rota para a nossa API, a Evolution API também tem as suas rotas, então a gente consegue conectar, utilizar a Evolution API. Entrei aqui na documentação da Evolution API, mas por algum motivo
a documentação não tem as informações, não está tendo as informações aqui do endpoint. Mas pesquisando aqui, né, no Google, então vou pegar aqui, ó, Evolution API, vou colocar Postman. Ele tem aqui dentro do Postman essa Evolution API, onde a gente vai ter acesso aos endpoints e as informações que a gente precisa passar dentro de cada endpoint. Na data que eu estou gravando esse vídeo, eu estou aqui na versão 2.3 adiante, né? Então vou pegar aqui, vou clicar nessa parte aqui da Evolution API e vou procurar os endpoints que a gente precisa. No caso, a gente precisa de enviar mensagens, né? Então tá aqui o Send Message e aqui tem todos os endpoints para envio das mensagens. Então ele tem aqui o envio de texto, envio de uma mídia com URL, o envio de um arquivo e assim por diante. No nosso caso, a gente vai enviar um texto. Então aqui para passar um texto, o endpoint que a gente precisa é esse aqui. No caso, base URL é o endereço de onde está instalada a nossa Evolution API e os paths, as rotas aqui da Evolution é o message barra send text barra o nome da instância, que é o nome da instância, da nossa instância, aqui o 9labs no meu caso, instalado lá na minha Evolution API. E dentro do corpo do body da requisição, como é um post, a gente tem que enviar o body também, a gente precisa mandar aqui o number e o texto. E ele traz aqui outras opções também, caso você queira implementar, mas no caso aqui, a gente vai mandar aqui só o texto, o number, que é para onde a gente está mandando a mensagem, e o texto. Então, bora lá fazer isso aqui funcionar dentro da nossa API. Aqui dentro da nossa aplicação, a primeira coisa que eu vou fazer para conectar a Evolution API é criar as minhas variáveis de ambiente com informações de conexão com o Evolution. Então, aqui a primeira coisa que eu vou colocar, eu vou criar aqui o Evolution underline API URL. Essa URL é de onde está hospedado a instalação da minha Evolution API. Então aqui no meu caso ele está na https whatsapp.td.com.br. Isso vai mudar conforme a sua instalação de VPS, onde está instalada a sua Evolution. E depois a gente precisa aqui colocar também a API Key. Então vou colocar aqui que essa key da Evolution API, você consegue ela durante a instalação da sua Evolution, né? Quando você for instalar a sua Evolution API na VPS, você tem acesso a essa API Key aqui. No meu caso, ela está dentro do arquivo de configuração aqui, que é essa Authentication API Key, tá? Aí você copia ela. Essa não tem problema aparecer, depois eu vou apagar mesmo, é só para o vídeo. E eu colocar aqui, eu vou ter acesso a essa API Key. E um outro ponto que a gente precisa passar é o nome da nossa instância. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de instance, que no meu caso também está aqui dentro da minha Evolution, dentro da minha Evolution API, é aqui 9labs. Então aqui eu coloco aqui 9labs. Então aqui eu já tenho as minhas variáveis de ambiente para conseguir conectar lá na Evolution API. E para fazer essa conexão e a gente enviar a mensagem, como é uma API RESTful e a gente talvez possa utilizar esse envio de mensagens em outro ponto da nossa aplicação, eu gosto de criar um serviço separado dentro da nossa API. Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar de services, e dentro dela eu vou criar um outro arquivo com o nome de evolution.js e aqui eu vou começar a fazer a conexão com o Evolution API. Como a gente vai utilizar o Axios, então eu preciso chamar ele aqui, criar aqui o requer, preciso chamar o nosso Axios, e também eu vou chamar as nossas variáveis de ambiente que está lá dentro do nosso process.env, né, do nosso arquivo .env. Então vou copiar aqui uma por uma, que eu vou precisar da nossa API URL, vou pôr aqui vírgula, vou também a nossa API Key e também aqui eu vou chamar a nossa Evolution API Instance. Vou colocar aqui, ou seja, então aqui eu já tenho acesso às minhas variáveis de ambiente e agora eu vou criar uma outra variável aqui que é de fato a conexão lá com a Evolution. Eu vou chamar de Evolution API, que vai ser igual ao Axios.create
Ou seja, eu estou fazendo uma conexão através do Axios e eu preciso passar algumas configurações dentro do Create aqui. Então vou abrir e fechar a chave e vou colocar aqui o base URL. Essa base URL a gente tem aqui, que é essa base Evolution API, e a gente precisa também passar a API Key no cabeçalho das requisições. Então aqui eu vou passar o headers, vou abrir e fechar aspas, e eu vou passar a API Key aqui, que é exatamente a Evolution API Key aqui certinha. Pronto, então aqui eu já fiz a configuração, a conexão lá com a nossa Evolution API. Agora a gente precisa, através de um método, enviar a mensagem lá utilizando o endpoint, esse endpoint aqui, message send texto, para a nossa Evolution. Então, para isso, como eu estou criando um serviço e eu posso utilizar esse envia mensagem em outras partes da nossa aplicação aqui, eu vou criar uma variável que eu consiga exportar, ponto, enviar mensagem, né? Vou pôr aqui enviar MSG mesmo, que vai ser igual um método do tipo Arrow Function, e eu vou colocar ele como assíncrono, porque a gente vai enviar essa mensagem lá para o Evolution API, e se tudo der certo, ela responde. Então a gente precisa esperar essa resposta. Não que precisa, mas como boa prática, é legal você receber um OK lá da Evolution API, para a gente ter certeza que a mensagem foi enviada e funcionou certinho. Então aqui eu vou criar do modo assíncrono, né? E a primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável chamada nova mensagem, que vai ser a nova mensagem que a gente precisa passar os parâmetros. Antes de preencher aqui, eu vou passar dois parâmetros. A gente precisa receber o number, aqui, o number, e também o text, que é exatamente os parâmetros que está vindo aqui no corpo da requisição, ó, number e text, tá vendo? Então a gente vai passar essas duas informações. E aqui dentro de nova mensagem, eu criei essa variável para ficar mais organizado. Eu também vou passar o number e também vou passar aqui o text, tá? E agora, dentro do JavaScript, ele tem um método que se chama try-catch. Então é esse aqui, try-catch. O try é a tentativa. Então ele vai executar o que tiver dentro aqui dessa chave aqui do try, o JavaScript vai tentar executar. Se funcionar, a gente retorna aqui. Se não funcionar, ele vai retornar para a gente aqui na parte de baixo o erro. Então aqui o que eu faço? Eu gosto de fazer o seguinte, eu vou criar uma variável const aqui response, ou seja, é a resposta que a gente está recebendo lá da Evolution API. Vou colocar aqui igual, a gente precisa passar o await, ou seja, ele vai esperar a resposta que eu estou mandando lá da nossa Evolution API, do tipo post, e aqui eu vou utilizar a crase para conseguir incrementar ali o nome da instância. E pelo que a gente notou, na URL, lá no endpoint da Evolution API, a gente precisa passar o base URL, que é o que a gente já está passando aqui, o base URL, e a gente precisa passar o nome da instância, além, é claro, do caminho aqui do endpoint. Então eu vou copiar aqui só o caminho, vou copiar aqui o caminho, e a gente precisa passar o nome da instância, né? E o nome da instância a gente também já tem aqui, que está no Evolution API instância, ó. Beleza? Então, feito isso, né, com o response aqui, a gente já enviou a mensagem da API, e se deu tudo certo, a gente vai retornar aqui, vou dar um return, a gente precisa passar o promise, que é um await, né, é um provider aqui, ponto resolve, vou colocar aqui, ou seja, resolveu a resposta, a gente está retornando aqui o response.data, tá? E se der algum erro, eu vou dar aqui um return promise.reject, ou seja, foi rejeitado com o erro que veio lá dessa tentativa aqui, tá? Então, feito isso, a gente já tem o método, perdão, eu preciso passar aqui também a mensagem, né? Então, na API, no corpo da requisição aqui lá para o Evolution API, eu preciso passar a nova mensagem que vai junto aqui. Então, pronto. Agora sim, a gente tem um método enviar mensagem que a gente pode utilizar em qualquer parte da aplicação.
E só para testar, para a gente ver se está funcionando esse método, se ele está enviando a mensagem lá para o WhatsApp, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro de rotas, no main, a gente tem essa rota aqui na raiz, né, API funcionando. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou importar aqui o nosso enviar mensagens, que está lá no nosso arquivo services, né? Então vou chamar aqui a pasta services /evolution. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui enviar mensagem. E para enviar a mensagem, olha lá, eu preciso passar o número de telefone e o texto. Então aqui eu vou passar o number, vou colocar o meu número mesmo, e vou passar a mensagem, o texto, que é a mensagem em si. Vou mandar aqui, mais uma mensagem de teste. Vou salvar e vou iniciar aqui também, estava parada a aplicação, vou pôr o npm run dev para ele ficar rodando. Então aqui, a API está funcionando na porta 3000. Se eu vir aqui agora na porta 3000 e atualizar, ele deu aqui a API funcionando e o meu WhatsApp, eu já recebi a mensagem aqui, ó. Mais uma mensagem de teste. Viu que bacana? Então agora a única coisa que a gente precisa fazer é passar essa mensagem para o nosso agente, ou seja, o nosso agente ele vai utilizar esse método daqui para poder responder a mensagem lá no WhatsApp. Então vou apagar aqui do ponto get e vamos fazer isso aqui agora dentro do nosso post, do nosso enviar mensagem aqui. Agora sim vamos conseguir fazer o nosso agente responder de volta lá no WhatsApp. Mas antes, para testar e saber quais são as informações que a gente recebe aqui, além da mensagem, porque também a gente precisa passar o número de telefone na hora de enviar a mensagem. Então, só para testar, eu vou comentar aqui tudo isso aqui e vou dar aqui um console.log data, ou seja, eu só quero ver o que está vindo aqui em data. Então, vou voltar aqui no meu WhatsApp, vou mandar mais uma mensagem, vou mandar olá, tudo bem? E aqui, ó, ele já trouxe as informações que a Evolution API manda para a gente quando o WhatsApp recebe uma mensagem. Então, o que nós vamos precisar passar no número de telefone é exatamente esse Remote JID aqui. Para isso, a gente precisa também passar o texto, né, para ele responder que está dentro de Message Conversation aqui, que é a mensagem que chegou aqui. Olá, tudo bem? Então aqui vamos começar pegando esses dados, né? Então vou dar aqui o const, eu vou falar que number é igual a data, ou seja, que é o que a gente está recebendo lá da requisição, ponto key, que é exatamente esse aqui, key aqui, remote JID. Então vou copiar aqui, Command C, daqui ponto remote JID, e a mensagem a gente já tinha feito aqui antes, que é o const mensagem, que é igual a data.message.conversação. Agora sim, nós vamos descomentar esse código aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ou seja, a gente está recebendo a mensagem lá do Evolution API aqui, mensagem, enviando lá para o OpenAI. Então vou copiar aqui, envia mensagem para OpenAI. Então aqui a gente está enviando a mensagem lá para o nosso OpenAI. E aqui a gente tem a resposta do OpenAI, né? Então aqui eu vou dar aqui, a gente tem a resposta. E para responder lá no WhatsApp, o que eu vou fazer? A gente vai utilizar o nosso enviar mensagem. Vou passar aqui os dois parâmetros. Então a gente precisa passar o number, que está ali, e dentro de texto a gente vai passar a nossa mensagem, a nossa resposta que veio aqui do o nosso response, né? A nossa resposta que o WhatsApp mandou. E aqui eu vou dar um res.send aqui. Eu posso colocar aqui, posso manter o OK aqui, que é só para falar que deu certo. Então o que eu vou fazer? Então eu vou vir aqui agora no WhatsApp e vou mandar a mensagem como preparar uma coxinha de frango. Vou pôr assim. Mandei o Enter, ou seja, mandei a mensagem lá para o meu OpenAI, ele vai processar essa mensagem no OpenAI e vai responder aqui de volta no meu WhatsApp. Vamos ver se vai funcionar, vamos ver se ele vai trazer a resposta aqui para a gente. Funcionou, olha que legal. Ele já trouxe aqui no WhatsApp, ó,
Preparar a coxinha de frango é um processo delicioso e gratificante e trouxe aqui pra gente a receita completinha de como preparar a mensagem. Então, só para a gente ter certeza que está funcionando, vou mandar uma outra aqui. Vou mandar o seguinte: eu vou colocar como deixar um arroz soltinho. Mesmo processo. Ele mandou a mensagem. Então, aqui, deixa eu abrir o nosso desenho aqui, ó. O que ele fez? A Evolution API mandou uma mensagem para a nossa API. A API mandou essa mensagem lá para o OpenAI, o nosso modelo de inteligência artificial. Esse OpenAI respondeu para a API e retornou aqui de volta para a Evolution API. Então vamos ver se ele respondeu aqui o arroz soltinho. Para deixar o arroz soltinho, siga essas dicas. Aí está lá todas as dicas para deixar um arroz soltinho. Ou seja, a gente tem um agente de inteligência artificial funcionando aqui no nosso WhatsApp. O vídeo, ele também já se estendeu muito e a gente pode incrementar muitas outras coisas dentro desse agente, como criar o buffer de mensagem, como deixar essa resposta mais humanizada e fragmentar a resposta em várias mensagens. Dá para a gente fazer um monte de coisa, como mostrar também comportamento de digitando, como se a IA estivesse digitando. Porém, isso vai estender muito o vídeo. Então, se você chegou até aqui e quer ver essa implementação, você quer incrementar ainda mais esse agente, deixa aqui no comentário falando quero mais, bora lá, bora seguir com o projeto, que sim, aí sim eu vou gravar um outro vídeo implementando e deixando esse agente de inteligência artificial muito mais robusto. Lembrando que eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, o link do GitHub do projeto com essa versão mais completa, mais robusta. Então, se você quer o projeto pronto, já funcionando, a API funcionando, é só clicar no link, clonar e fazer as adaptações aí para o seu projeto para que funcione certinho, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem interesse por programação, automação, inteligência artificial, já se inscreva aqui no canal, deixa o like e também não esqueça de escrever um comentário, tirando uma dúvida ou então dando uma sugestão de conteúdo aqui para o nosso canal do Nine Labs. E também não deixe de se inscrever no nosso grupo do WhatsApp. O pessoal por lá é muito engajado e todo mundo se ajuda independente do seu nível de conhecimento. Então, valeu e até a próxima!